Qual que é o problema com esse modelo? A autonomia foi feita com relação ao governo, mas não foi feita com relação ao mercado financeiro. Então tem inúmeros problemas de transparência no Banco Central. Se vocês me permitirem, eu vou citar alguns aqui. Por favor. Porque, em geral, né, se rivaliza ser a favor ou contra a autonomia. Como ser a favor ou contra teto de gastos. Não, você pode ser a favor ou contra determinado tipo de teto de gastos, determinado tipo de autonomia. E o que a gente está vendo no caso do Banco Central é um Banco Central que é autônomo com relação ao seu braço superior, que é o governo executivo federal, Poder Executivo Federal, e ele, né, totalmente amiguinho, com várias redes de contato com o mercado financeiro, que em tese é quem ele deveria regular. Quais são os principais problemas da maneira como a autonomia está colocada? Como que o presidente do Banco Central deve se dirigir ao governo federal? Ele vai em lives e fica mandando recadinho? Ele fala com a imprensa e fala assim, governo, você tem que fazer superávit fiscal? Se ele cuida da política monetária, ele é autônomo para cuidar da política monetária, por que ele está toda hora emitindo opinião sobre a política fiscal, onde ele bem entende? Por que ele está num grupo de ministros do presidente que o indicou, sendo que ele não é ministro? O presidente do Banco Central não é ministro. Por que ele estava no grupo de ministros do Bolsonaro? Por que o Banco Central faz reuniões com agentes de mercado que a gente não sabe? Você é chamado para as reuniões do Banco Central? Não, que pena, deveria ir. Eu não sei o que eles discutem. Essas agendas não são abertas, não são falados o que eles discutem, e eu recebo informes de amigos que eles sempre falam, não repassa. Eu falo, mas por que não repassa? Ele está cuidando de um bem público, que é a moeda. Ele está cuidando da linguagem da economia, que é o dinheiro. Como não repassa? Eu quero saber o que está acontecendo lá. Afeta você, Igor, afeta você, Gaio Fato, afeta todo mundo que ele está decidindo ali. Depois, ele publica uma série de modelos que ele põe só o resultado. A gente não sabe como é que ele chega. Você quer saber qual que é a real caixa preta? Não é o BNDES. São os modelos do Banco Central. Esses são intocáveis. Eles fazem o relatório Focus, que é tratado como se fosse um monolito, que é a opinião de mercado, são as expectativas inflacionárias.